Tudo bom, meus queridos? Nosso tema de hoje são as pontes de ouro. Aliás, nós vamos começar com as pontes de ouro e vamos dar sequência aí no nosso conteúdo, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar com as pontes de ouro. O que são pontes de ouro? Por que esse nome, né? Utilizado, pontes de ouro. Bom, pontes de ouro são nada mais nada menos que dois institutos que nós aprendemos em direito penal, que é o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, certo? E por que eles são chamados de pontes de ouro? São chamados de pontes de ouro porque é como se o agente, após iniciar a execução de um crime, ele resolvesse voltar nesse intercrimes, ele resolvesse retroceder, impedindo assim a consumação. Bom, nós já sabemos o que é um crime tentado e o que é um crime consumado. O artigo 14 do Código Penal, ele traz para nós o conceito legal de crime consumado e o conceito legal de crime tentado. No inciso 1º, nós temos que o conceito legal de crime consumado é quando estão preenchidos todos os elementos do tipo legal de crime. E o crime tentado? O crime tentado é quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, o agente tem o dolo do crime consumado. Ele inicia a execução, a partir daí a gente pode falar em uma conduta penalmente relevante, porque nós já vimos que quando a gente está falando de cogitação, ou seja, pensar no ato criminoso, por si só, isso não verifica um crime, e ato preparatório também não é considerado como um ato punível. Quando a gente inicia a execução é que a gente vai discutir o direito penal. Não é isso? O crime ele só pode ter duas formas, ou consumado ou tentado. E tentado, quando iniciada a execução, a partir daqui, então, nós já temos algo que nos fala no direito penal, não é isso? E quando esse crime não vem a se consumar. Mas vamos lá. A ponte de ouro é exatamente o seguinte: o sujeito ele iniciou a execução e, em vez dele prosseguir nessa execução para que o crime viesse a se consumar, ele, por conta própria, e não por circunstâncias alheias à vontade do agente, por conta própria, o agente retorna. Ou seja, por sua própria vontade, ele pega uma ponte de ouro para evitar a consumação. E aí, nestes casos, o que acontece? Nesses casos, o que acontece é que o agente só responde pelos atos já praticados e não pelo aquele dolo inicial. Olha, se eu tento matar alguém, vamos imaginar que eu esfaqueio uma pessoa com intenção clara de matá-la. Eu iniciei a execução de um crime de homicídio e, se eu prosseguir, ele pode consumar ou até mesmo ficar na forma tentada, não é isso? Bom, mas vamos lá. Se a pessoa não morre por circunstâncias alheias à minha vontade, nós estamos falando de tentativa de homicídio. Eu já iniciei a tentativa de homicídio, porque eu já tenho dolo, iniciei a execução de um crime de homicídio. No entanto, se eu deixo de prosseguir no meu intento criminoso, porque, vamos imaginar a situação, eu dei uma facada na vítima, na hora que eu fui dar uma facada para pegar no abdômen dela, ela botou o braço na frente, a faca pegou no braço, eu tinha condição de continuar esfaqueando, mas falei assim, não, pô, que bobagem que eu estou fazendo, vou parar por aqui. Perdi a cabeça, não posso prosseguir. Embora você tenha iniciado a execução, você já tem efetivamente uma tentativa. Você deixou de prosseguir de maneira voluntária. E se você desistiu voluntariamente de prosseguir nesse intento criminoso, por motivo de política criminal, o que fez o legislador? Ele está te dando um prêmio, ele te deu uma ponte de ouro para você voltar. Falou, meu amigo, não prossegue não, tem uma ponte de ouro para você aqui, você só vai ser responsabilizado pelos atos já praticados, mas você não vai responder pela tentativa de homicídio. Por exemplo, neste caso, se lesionou o braço, você vai responder por lesão corporal. E no caso do arrependimento eficaz, o que acaba acontecendo? Você conseguiu imprimir os mecanismos necessários de execução voltado para a consumação. Mas depois que você realiza a execução, depois de finalizados os seus atos executórios, você percebe ali a bobagem que você fez e retorna nesse caminho do intercrimes e se arrepende. E esse arrependimento não basta só que você se arrependa.
A legislação é muito clara em dizer que você tem que se arrepender de maneira eficaz, ou seja, o seu arrependimento tem que ficar claro que o seu arrependimento evitou a consumação. E aí, neste caso, você também responderia apenas pelos atos já praticados. Falando, professor, mas eu já pratiquei. É uma tentativa de homicídio nesse caso? Sim, sim, e está recebendo um prêmio do Estado se você evitar a consumação. Isso é um estímulo para o agente que iniciou a execução do crime, para que ele, se ele, em algum momento ele botar a cabeça no lugar e falar assim, olha, calma aí, em vez de você correr, em vez de você simplesmente sair do local, ainda tem um jeito de você evitar a incriminação mais grave. Já que você está arrependido, bom, vamos lá, faz esse arrependimento ser eficaz. Retorna no caminho do intercrimes que você não vai responder pelo crime tentado. Você vai responder apenas pelos atos já praticados, por exemplo, lesão corporal. E aí vai ver se é grave, gravíssimo ou leve. Tá certo? Bom, aqui tem uma breve explanação sobre o nosso conteúdo. Agora eu vou jogar na tela para vocês aqui, só um slidezinho que eu acho que pode nos ajudar. Tá certo? Vamos ver. Vamos lá, vamos jogar aqui para vocês. O texto legal que define a desistência voluntária e o arrependimento eficaz está aí no artigo 15, certo? O que me diz o artigo 15 do Código Penal? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. É exatamente o que nós falamos, está aqui. Essas são as pontes de ouro. Alguns detalhes que são importantes da gente analisar. Alguns detalhes. Primeiro deles, pontes de ouro, ou seja, arrependimento eficaz e desistência voluntária, só são possíveis a aplicação nas hipóteses de crimes tentados. Se os crimes são consumados, não tem como você desistir e receber uma ponte de ouro para voltar no intercrimes. Se o crime já consumou, você vai responder pelo crime consumado. A ponte de ouro é para você evitar de responder, inclusive, pelo crime tentado. Então, olha, arrependimento eficaz e desistência voluntária somente serão aplicados em crimes tentados. Qual a natureza jurídica desse dispositivo previsto aí no artigo 15 do Código Penal? Nós estamos falando de um dispositivo que serve para excluir a tentativa. A natureza desse dispositivo é de excludente da tentativa. O sujeito vai responder apenas pelos atos já praticados e não pelaquela intenção inicial. Ok? Bom, se o crime já consumou, arrependimento eficaz não teria jeito, concordam comigo? Olha, o arrependimento tem que ser eficaz, tem que evitar efetivamente a consumação. E a desistência voluntária também tem que impedir que você prossiga no intercrimes. Esses dispositivos, esses dois, arrependimento eficaz e desistência voluntária, somente são aplicáveis à tentativa. Bom, diferente do arrependimento posterior. No arrependimento posterior, eu só tenho a aplicação dele nos crimes consumados. Muitas das vezes a gente fica um pouco em dúvida, e a gente percebe, eu sou professor de graduação também, né, e de direito penal parte geral na graduação, a gente percebe que os alunos se confundem muito próximo de uma prova ou na prova, eles se confundem muito o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior. A primeira diferença está aqui estabelecida. Arrependimento eficaz e desistência voluntárias são para crimes tentados. Arrependimento posterior para crimes consumados. Mais uma diferença? Arrependimento eficaz e desistência voluntária pode ser aplicado a qualquer crime, desde que tentado. Nós podemos estar falando em crimes cometidos ou não com violência ou grave ameaça à pessoa. Se eu estiver falando de arrependimento posterior, não. Arrependimento posterior, crimes consumados, mas sem violência ou grave ameaça à pessoa. Mas de onde que nós estamos tirando isso, professor? É só a gente seguir no dispositivo legal. Vamos jogar aqui para nós o dispositivo legal na nossa tela e vamos prosseguir. Arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal, certo? Bom, vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Vamos lá? Já vimos que esse é um crime que só se aplica, que esse é um dispositivo que só se aplica
a crimes consumados. Vimos que só se aplica a crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, e eu tenho um prazo final para realizar esse arrependimento posterior e fazer jus ao benefício da redução de 1 a 2/3 de pena. Bom, qual que seria o prazo máximo? Antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Recebimento da denúncia ou da queixa é um ato processual penal, aonde eu tenho efetivamente aperfeiçoado a ação penal, porque na verdade a ação penal ela já existe com o oferecimento da denúncia ou da queixa. Quando o juiz recebe, ele aperfeiçoa ali a relação processual e, obviamente, ele chama o réu para se defender através da citação. Ok? Bom, vamos lá, vamos ver um exemplo. E aí é importante que a gente fique atento com isso. Olha só, imaginem a seguinte situação. Um indivíduo, ele entra para furtar uma casa, certo? Ele entra para furtar uma casa, ele quer pegar uma televisão que está dentro da casa. E aí ele entrou na casa. Quando ele vai entrar, ele tem que quebrar a porta de uma maneira muito violenta. Quebrou a porta. Beleza. Seguiu em frente. Na hora que ele chegou dentro da casa, ele percebe que existe um cachorro lá dentro da casa. E o que ele faz? Ele mata o cachorro. De uma maneira estúpida e violenta. Matou o cachorro. E aí o que ele faz? Ele subtrai a televisão. Beleza? Subtrai a televisão, levou embora. Mais à frente, ao longo da investigação, tendo ou não tendo suspeitas quanto a ele, não que ele tenha sido forçado a devolver, tendo ou não tendo suspeita contra ele, ele se arrepende. Antes da ação penal, antes do recebimento e não do oferecimento, antes do recebimento da denúncia, o que ele faz? Ele vai lá e, por um ato voluntário, ele devolve a televisão, ou restitui o valor da televisão para a vítima. E aí eu pergunto para vocês, eu posso aplicar aqui o arrependimento posterior? Sim ou não? Raciocine aí com cuidado. Com todos os detalhes que eu passei para vocês. E aí, o que vocês acham? Temos ou não temos a possibilidade da aplicação, neste caso específico, do arrependimento posterior? A resposta, senhores, é sim, é completamente possível. E você deve estar se perguntando, mas calma aí, mas tem violência grave e ameaça? Opa, será que temos? Vamos jogar aqui na nossa tela? Olha, quando a gente está falando de violência ou grave ameaça, o dispositivo é claro em dizer que é violência ou grave ameaça à pessoa. Se a violência ou grave ameaça fosse a coisa, um animal para o direito, ele é tratado como coisa, não é isso? É um bem. A gente sabe que é muito mais do que isso para quem gosta de animal, né? Eu sou um que amo as minhas cachorras como se fossem minhas filhas, mas para o direito como um todo e para o direito penal em específico, nós não estamos falando de pessoas. Se nós não estamos falando de pessoas, está preenchido os requisitos necessários aqui para o arrependimento posterior. Tranquilo? Bom, senhores, nós vamos parar por aqui e a gente depois dá sequência na nossa matéria.